Bem, e se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. A cada ano que passa, essa vinheta está melhor, hein? Minha equipe, minha direção de marketing desta bela instituição. Cara, quando eu parar de sentir esse frio na barriga, de começar o ano letivo, de conversar com o Brasil inteiro, democratizando, levando educação de qualidade, eu paro. Cara, que frio na barriga maravilhoso, vocês não têm noção. Eu tava suando frio ali fora, esperando a hora de entrar pra mais uma vez estar com vocês. Meu coração tá super aberto, também meus ouvidos, né, pra registrar as dúvidas de vocês. Minha visão atenta, a galera que está aí acompanhando ao vivo, online no YouTube. Um beijo enorme pra vocês. Um beijo enorme pra galera que já está com a gente na plataforma, também estou acompanhando aqui. Thaís Caroline, Rafaela Frazão, um beijo enorme para vocês. Estamos aqui realmente num ambiente 3D. Eu tô olhando aqui para a câmera, tô olhando para o quadro, estou acompanhando aqui os recadinhos carinhosos de vocês que chegam pelo chat do YouTube, claro, e também pela nossa plataforma. Leidiane, aí um beijo pra você. Luana Vitória, sempre acompanhando a gente. Que eu não sei se você ainda não tá inscrito, se você ainda não comprou, se você ainda não assumiu a sua turma, ainda não fez o seu investimento, eu não sei o que você tá esperando, tá? Porque aqui no ProEnem a gente entrega conteúdo de qualidade naquele astral que você já conhece. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Diego Dias. Estou aqui no ProEnem desde 2021, auxiliando na sua aprovação, sonhando junto com você para que a gente consiga aí um resultado perfeito para a sua aprovação. Já estivemos juntos na frente de língua portuguesa, de redação, e este ano vamos focar na parte de literatura, parte pela qual, diga-se de passagem, eu sou apaixonado. Então, para a gente começar da melhor forma possível, é com muito orgulho que eu digo: pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo de 2024. Vocês não têm noção de que o Pró está preparando para vocês. Tem muitas novidades, muitas turmas interessantes, opções que você só encontra aqui no ProEnem, e eu, claro, tô de braços abertos e de coração aberto para te receber, beleza? Serão semanas intensas de preparo, e aí eu vou começar te explicando como é que vai funcionar o nosso encontro de literatura, beleza? Eu sempre recebo feedback de vocês, né, que, ai, Diego, a prova de literatura, a prova de linguagens como um todo, é uma prova muito cansativa, é uma prova chata, tem que ficar lendo, respondendo questão. Eu vim para te ajudar, beleza? O ProEnem está aqui do seu lado para te ajudar, para que você tenha uma prova mais assertiva e um tempo mais otimizado. Porque eu tenho a certeza de que você percebe que o primeiro dia de provas ele passa muito rápido, porque você tem uma redação para fazer e 90 questões, 45 de linguagens e 45 de humanas. Então, nos nossos encontros de terça-feira, toda terça-feira, às 18h30, horário de Brasília, né? Claro, pontualmente estaremos aqui para que a gente possa conversar aspectos literários. A gente sempre vai começar, né? O nosso ponto de partida vai ser o tópico da semana, que hoje já vem um spoiler aqui para vocês. A gente vai falar de maneira geral, a gente vai definir o conceito de literatura, mostrar que o conceito de literatura, ele é intrínseco a outros dois conceitos, que é o conceito de homem e o conceito de arte, beleza? Então a gente vai entender o que a literatura tem a ver com o conceito de homem e o que a literatura tem a ver com o conceito de arte. Em seguida, a gente vai para o quadro para fazer um mapa mental, um flashcard, beleza? Com as informações principais e cruciais da nossa aula, e aí vai ter um mapa mental pronto para você, e aí aquele esquema que você já conhece. Você vai comparar o seu mapa mental que você vai produzindo ao longo da aula com o meu. Porque, galera, vamos lá. Você está ouvindo aí a aula da sua casa, do seu trabalho, da sua escola.
Eu sei que tem gente que tá me ouvindo da escola, inclusive um beijo para meus alunos presenciais que estão ligadinhos. Já recebi, inclusive, mensagem aí do Felipe. Felipe, tamo junto, mas presta atenção na tua aula aí também, hein, cara. Mas eu sei que ele tá me ouvindo aqui com muito carinho. E aí, gente, é aquilo, né? Você vai ficar ouvindo. Se você não registra os pontos realmente interessantes, os pontos que realmente são cruciais para sua aprovação, você vai cair no esquecimento. Hoje ainda é dia 6 de fevereiro, né? É isso, 6 de fevereiro. Você ainda tem muito caminho até o dia da prova do Enem. Até o dia 3 de novembro, que é a nossa possível data, lembrando que o Enem 2024 ainda não tem uma data estabelecida, mas a gente entende, né? A gente espera que seja na primeira semana logo de novembro, o primeiro dia de provas. Até lá a gente tem uma gestação humana, né? São 9 meses até o dia da prova, 9 meses de preparo. Então como é que você não vai anotar nada? Não tem como, né? A gente precisa anotar, transcrever aí exatamente por meio de palavras aquilo que a gente decodificou de cada aula. Então eu te convido a pensar dessa maneira comigo, tá? Eu espero que você tenha aí a cada terça-feira na aula de literatura uma folha em branco, uma folha de caderno, uma folha de fichário ou aqueles cadernos inteligentes. É um luxo aquele caderno inteligente, né? Para que você faça aí um resumo dos pontos principais da aula, tá? Eu já vim super equipado com a minha mochilinha da Barbie, né? Olha aqui que maravilha. Eu tenho minha mochilinha da Barbie e nela eu vou te mostrar, tá? A minha ostentação pedagógica. Eu tenho esse ano, gente, 56 canetas de quadro. Você tem noção? Tem caneta de tudo quanto é cor, porque eu sou o doido da papelaria. E eu ganhei da Carol. Porque Carol falou aqui na semana passada que ela tinha ido à papelaria, eu vim provar que eu ganhei da Carol dessa vez, tá? E aí a gente tem, ó, tudo quanto é cor que você possa imaginar. Até pilô rosa choque eu consegui achar. Beleza? Marrom, tem de tudo aqui. E aí eu espero que você também esteja nessa mesma vibe para que você organize o seu cronograma de estudos e termine a aula sempre com mapa mental. E aí você me manda lá, manda no Instagram, posta o seu mapa mental e me marca, eu me amarro, que aí eu vejo se o nosso trabalho realmente está fluindo e você tem as possibilidades de tirar todas as suas dúvidas. Então, faz seu mapa mental, se quiser me marca lá no Instagram, @prof.diegodias, que vai ser um prazer dividir esse conhecimento com vocês. E desde já, caso você queira me entregar alguma questão, tirar alguma dúvida da aula ou mesmo enviar uma redação para a gente trocar ideia sobre um argumento, sobre como a literatura pode estar dentro da sua linha argumentativa, você pode me chamar lá que eu vou atender com o maior prazer e esse vínculo nosso cada vez mais pessoal, apesar do distanciamento tecnológico. Beleza, meus amores? E este ano, uma novidade. A cada encontro, a cada terça-feira, eu vou sugerir uma leitura para você. E eu não podia começar diferente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um vestibular próprio, que é o vestibular da UERJ. Tem alguém aí que vá fazer o UERJ? Tem alguém do Rio de Janeiro nos ouvindo? Independente se você for fazer a UERJ, estiver no Rio de Janeiro ou não, a minha primeira indicação de leitura do ano conversa demais com o conceito que a gente vai falar de literatura, que é um livro de um escritor chamado Luiz Fernando Veríssimo, e olha o nome do livro, As Mentiras que os Homens Contam. Esse livro é uma leitura obrigatória para a prova da UERJ, tá? Para quem vai fazer aqui a prova do Rio de Janeiro, é uma leitura obrigatória. Tá difícil de achar esse livro nas livrarias, tá? Porque ele não chega a ser um clássico da nossa literatura, né? É um livro de crônicas, que são, né, histórias, narrativas bem curtinhas sobre o cotidiano e, claro, com uma pitada de humor. Inclusive esse texto, né, o Luiz Fernando Veríssimo já começa com uma crônica em que o narrador masculino diz: a gente não mente não, a gente só tenta disfarçar a verdade para que as mulheres não sofram. Então tem uma pegada humorística, né? Tem exatamente uma leitura mais leve. É um livro baseado em diálogos, beleza? Então um livro bastante interessante para você dar o start nas leituras deste ano. E a cada semana
até o dia do Enem, eu vou recomendar uma leitura para você. O primeiro não tem como ser diferente. Luiz Fernando Veríssimo com As Mentiras que os Homens Contam. É um livro maravilhoso e fica aqui a minha indicação deste livro de crônicas, uma leitura leve. Por que eu já estou começando a indicar esse? Para você que mora no Rio e vai fazer o ERJ, leitura obrigatória. Vambora conversar sobre esse livro. E para você, né, que está espalhado pelo Brasil, é legal a ideia de que você às vezes tem dificuldade na leitura, né? E aí você não vai começar com um clássico. Você não vai começar a ler um Machado de Assis, porque você vai ter dificuldade. Então eu sugiro que você comece pelo Luiz Fernando Veríssimo, com esse livro As Mentiras que os Homens Contam, porque vai ser uma leitura leve para você começar o hábito de leitura aí no seu ano de vestibular. E, gente, leitura vai fazer o quê? Vai fazer com que você aumente seu vocabulário. Bem ou mal, te ajuda ali na parte gramatical, crase, vírgula, que você precisa também na redação. Te dá repertório sociocultural para redação, né? E com certeza uma fluidez leitora maior para você não sentir maiores dificuldades na hora da sua prova de linguagens. Beleza? Então vamos começar aqui nosso rolê. Hoje a gente vai definir o conceito de literatura, mas para isso a gente vai perpassar por outros conceitos intrínsecos, interrelacionados com essa ciência da literatura. Mas antes, calma, Calabreso, já vi ali que o meme já apareceu, né? É muito interessante a gente perceber como que a língua portuguesa é fantástica, plural, riquíssima, né? E o Big Brother, eu vou falar muito de Big Brother ao longo do ano, porque eu acho que o Big Brother, ele reflete a nossa sociedade, né? A nossa estrutura enquanto sociedade, e ele reflete também não só problemas sociais que a gente vive, mas também, evidentemente, a própria estrutura da língua portuguesa, né? Ali você tem uma casa com 26 participantes confinados que falam o mesmo idioma, todos falam a língua portuguesa, mas cada um tem uma variação, né? Seja no sotaque, seja no ritmo fonético da fala, ou mesmo nas expressões ali utilizadas. E de vez em quando a gente tem alguma frase que vira um meme, né? E aí, eu lembro que no Big Brother do Gil do Vigor, numa discussão com a Poca, ele chamou a Poca de basculho, né? Eu não saí de onde eu vim pra perder pra basculho. E aí eu lembro que o basculho, vocês lembram disso, do basculho? O basculho viralizou, né? O basculho significava lixo, né? Você desdenhar de uma pessoa. E na semana passada, o Davi viralizou falando essa frase, gente, que, cara, não tem um significado próprio na língua portuguesa. Quando ele diz, calma, Calabreso. Gente, calabresa, que é uma palavra no feminino, é um alimento delicioso, né? A linguiça calabresa, pô, numa feijoada aqui no Rio de Janeiro, cai bem demais, né? Agora, o calma, Calabreso é um bordão de um humorista usado quando ele quer justamente tirar alguém do sério. Calma, Calabreso não tem um significado próprio, mas faz com que uma pessoa saia do seu estado, né, de sanidade. Faz com que você provoque, implique com uma pessoa. E aí a gente teve toda a discussão em torno desse termo, né, o calabreso. Amores, o calabreso foi vinculado até a uma possível gordofobia, o que não tem nada a ver, em registro algum, o calabreso seria uma gordofobia. E eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana já surgiu uma outra diversidade linguística com a interjeição psiu. Vocês viram isso? Psiu, do Davi? Que a Vanessa Camargo, a mulher dos gatilhos, né, ela disse que esse psiu seria uma forma de silenciar uma mulher. Galera, tudo depende da entonação e tudo depende de como você fala, de onde você fala e o contexto. E aqui o ponto a que eu quero chegar, o contexto utilizado. Se eu estou dando aula, por exemplo, né, estou numa turma presencial e há dois indivíduos conversando, eu falo psiu. E esse psiu ou psiu, né, mais para o Rio de Janeiro, é uma forma de pedir silêncio, de tentar silenciar as pessoas. Agora, se eu estou andando na rua, encontro um amigo e falo psiu, esse psiu já não é mais de silêncio, e sim uma forma de chamar atenção, uma forma, inclusive, de diálogo. Gente, a língua portuguesa é riquíssima e isso reverbera na literatura. A gente entende que a literatura, enquanto ciência, enquanto arte, ela vai trazer essas variações linguísticas e nós, enquanto brasileiros, seremos representados
por essa literatura em língua portuguesa, na variante brasileira, porque não esqueça o fato de que a língua portuguesa vem do colonizador, vem de Portugal, né, de origem do latim. Então a gente vai ter todo esse rolê para compreender linguisticamente os textos literários e entender que há regionalismos, há variações linguísticas que são utilizadas muitas vezes na literatura como recursos expressivos. Ou seja, uma figura de linguagem, uma pontuação expressiva. Tudo isso vai ser interessante para a gente redefinir e configurar o próprio conceito de literatura, que perpassa pelo conceito de língua. A gente vai entender, e o Enem entende dessa forma, que a literatura é uma forma de expressão cultural. Um texto literário, ele revela a identidade cultural. Daí a ideia de que literatura é a arte das palavras, beleza? Então é importante que a gente esteja alinhado com esses conceitos, né, que entrelaçam o conceito de literatura, para que a gente tenha uma definição mais precisa, beleza? Bom, aí tá a minha apresentação, né? Esse aqui sou eu real, Diego Dias, fica aí o Insta também, e eu sou conhecido, você já deve ter visto aí no chat, né, de outras maneiras, como Ken ou Barbie, fica a seu critério. O bullying também já começou, não sei nem se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Do comercial. Já tá Renan aqui me falando. Cara, é o comercial do Burger King, não é isso? Gente, acabou a minha vida, tá? Eu entro na sala, os alunos já levantam o celular com a cara do Burger King. Sério, vocês acham isso? Eu acho... O bullying que eu sofro nessa instituição é algo surreal, tá? Mas tá todo mundo falando que eu pareço o cara do comercial do Burger King. Não acho que tem nada a ver, tá? De todos esses que vocês me alocam, né? A que eu mais gosto é a Lesha, porque eu realmente me pareço com a Lesha, né? Somos irmãs separadas da maternidade. E o bullying começou, né, exatamente com o Gugu. O Pica-Flor, que já estão falando ali, eu vou deixar para aula do Barroco, tá? Para vocês entenderem o contexto. Mas fique à vontade, meu nome de batismo é Diego, mas já não me chamam de Diego há 4 anos, desde que pisei nessa instituição. Eu perdi a minha identidade, o meu registro civil, e hoje você pode me chamar de o que você quiser, né? Pode ser Gugu, pode ser Ken, pode ser Barbie, pode ser Lesha, pode ser o Gregório de Matos lá, o Pica-Flor, ou o homem do comercial da Burger King, que eu vou atender da mesma maneira. Tudo bem? Lindezas, o que a gente espera da literatura no vestibular? Não mais uma literatura tradicional. O que eu digo com literatura tradicional? Antigamente, se você pegasse assim uma prova de concurso lá dos anos 2000 mais ou menos, cara, eram questões secas, questões que até hoje aparecem em bancas militares, por exemplo. Quando a gente pega a prova da SpaceX, que é uma prova de banca militar, né? Você tem questão assim: assinale a opção que apresenta uma característica do arcadismo. O livro tal, do fulano de tal, pertence a qual escola literária? Questões diretas, de fato extremamente objetivas, sobre a periodização da literatura brasileira. Então, antigamente, e até hoje em alguns concursos, que não é o caso do Enem, eu precisava saber o nome do autor, o nome da escola daquele autor e as características gerais daquele autor. Hoje, você saber dessas coisas, com certeza vai te ajudar a ter um panorama, uma visão 360 da literatura nacional. Mas não é o suficiente. Porque hoje a literatura é muito mais reflexiva, e aqui eu trago Machado de Assis, sempre presente na sua prova, Carolina Maria de Jesus, vamos falar muito dela ao longo do ano, né, que são formas de enxergar a literatura de uma maneira muito mais crítica e reflexiva do que essa padronizada, né, essa forma quase que obsoleta de achar que literatura seria exatamente apenas uma forma de você memorizar características de escolas literárias e nomes de obras e de autores, tá? Então a gente vai entender que a pegada hoje do Enem é uma pegada extremamente reflexiva. Eu tenho exatamente uma crítica social por detrás de um texto literário e é essa pegada que a gente espera da sua prova. Amores, prova esta que está dividida em habilidades e competências. Eu falei disso na semana passada, né, na nossa semana inaugural, na nossa aula 0, mas eu vou trazer isso aqui de volta porque algumas pessoas me mandaram mensagem, né, no Instagram
e perguntando, né, Diego, mas isso sempre acontece? Isso não acontece? Eu vou te explicar novamente, só pegar uma aguinha aqui, para que fique claro isso para você, tá? O que acontece? A prova do Enem, ela é dividida em habilidades e competências. O que é isso, Diego? Vamos lá, quando você faz uma prova aí na escola, tu é aluno do ensino médio, vai fazer uma prova. Aí teu professor de literatura fala assim, ó, galera, eu vou cobrar na primeira prova do ano os capítulos 1 e 2. Para essa primeira prova, tu vai estudar o capítulo 3? Óbvio que não. Por quê? Porque o professor disse que não vai cair. Então você vai se limitar ao edital da prova. A mesma coisa acontece nos concursos e nos vestibulares. Só que o Enem, ele não coloca em tópicos o que ele vai abordar. Ele traz um edital mais contextualizado. Não é um edital tradicional, que ele vai colocar lá barroco, arcadismo, modernismo, não. Mas ele vai transfigurar o nome das matérias para habilidades e competências. No caso da nossa área, que é a área de linguagens, nós temos 30 habilidades para trabalhar. Dieguinho, onde é que eu encontro essas habilidades? Onde é que eu encontro essa informação? Galera, moleza, no site do INEP. Basta você jogar aí no site de busca habilidades e competências do Enem. Você vai encontrar esse material com muita facilidade. E aí eu peguei aqui um exemplo para você entender melhor o que eu falei na semana passada e a gente dá o gatilho para a aula de hoje. Vejam a habilidade de número 14 do Enem. Ela diz o seguinte, dentro de linguagens: reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. O que ela quer dizer? Haverá uma ou mais questões na prova que a gente vai ter duas culturas que aparentemente são distantes, mas em algum ponto elas se interrelacionam, ou seja, em algum momento elas estarão interrelacionadas, amalgamadas, haverá uma coexistência, uma relação intrínseca entre duas culturas aparentemente diferentes ou opostas. Então eu não preciso ser um gênio para fazer a prova do Enem, mas quando eu conheço esse material, né, de habilidades e competências, eu saio na frente, porque eu já sei que eu vou encontrar uma questão na prova que vai trazer essa inter-relação de elementos culturais. Isto acontece todo ano. Vamos a exemplos? Olha só uma questão do Enem de 2019. Olha o que a questão diz. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. Penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Ou seja, já percebi que é uma notícia. Óbvio que eu sempre vou valorizar o enunciado, inclusive a gente começa a leitura de questão sempre pela fonte e pelo enunciado. Então já na fonte eu vi que é um texto jornalístico e isso se confirma no enunciado pelo gênero notícia. E aí vem a questão. A notícia relata um evento cultural que marca a... Ora, nós temos a Unidos da Tijuca, que é uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, representando, obviamente, o samba enredo. E nós temos Luiz Gonzaga representando um outro gênero que é o baião. Aparentemente gêneros distantes, diferentes. De um lado samba, do outro lado baião. De um lado a Unidos da Tijuca, do outro lado Luiz Gonzaga. Mas eu tô percebendo que esses símbolos, né, culturais, eles estão amalgamados. Ou seja, uma escola de samba conseguiu homenagear o rei do Baião. Isso está dialogando demais com aquela habilidade que eu acabei de ler para vocês. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações desses elementos. No caso, o samba com o baião. Então eu tenho como gabarito, a galera já está dizendo aí a uma só voz, a gente já tem o gabarito letra B de bola. E aí deixa eu ver aqui o nome Ludmilla.
teve uma questão desse jeito ano passado. Você lembra dessa dica que eu te dei, Ludmila? A gente falou disso aqui exatamente na semana do Enem de 2023. Eu trouxe essa questão, falei, você pode conferir isso, tá? Que eu não minto pra você não. Você pode ir lá no nosso aulão, na semana de véspera, foi uma quinta-feira, a gente falou disso aqui na nossa aula ao vivo. E aí chegou o Enem de 2023, poucas horas depois. Olha a questão que apareceu, que a Ludmila tá aí comentando. Foi um texto que falava da interpretação musical de Jurandir do Sax, codinome de José Jurandir Félix, apresenta um repertório caracterizado pela. Nesse caso, fala-se de um artista, né, que vai juntar, ó, o bolero com, de novo, Luiz Gonzaga, com baião, né? Ele vai juntar, ele vai fazer uma mescla de elementos culturais. Qual era o gabarito dessa questão? Letra A. Olha aqui a palavra que aparece, ó, inter-relação. Isso vai acontecer sempre, Diego? Então basta eu ler o edital, sair procurando as palavras do edital que minha vida está resolvida? Claro que não, não é isso que eu tô te dizendo. Muito pelo contrário. A fonte é importante, o enunciado é importante, o próprio texto em si ele serve para contextualizar essa inter-relação. Mas quando você conhece esse manual de habilidades e competências, a sua vida é facilitada. Você consegue otimizar o seu resultado e o seu tempo de prova. Então, a cada quinta-feira, a gente vai... a cada terça-feira, que no ano passado meu dia era quinta, a cada terça-feira a gente vai bater bastante nesse manual de habilidades e competências para que você tenha um sucesso na sua prova, tá? Renato, arrasou, Lesha, obrigado. Bárbara, acertei porque lembrei da revisão. Bárbara, muitos de vocês me falaram que quando viram a palavra inter-relação, já marcaram direto e isto é verdade. Essa palavra não estaria na prova à toa, beleza? Tá aí o printzão da questão 32 da prova azul, que mostra exatamente essa dica que você adquiriu aqui comigo no ProEnem. Beleza? Bom, e eu não vou me limitar apenas à prova de linguagens, tá? A literatura é um repertório incrível também para sua redação nota 1000. Vamos lembrar que no ano passado o tema foi um pouquinho mais complicado, né? Porque até você entender o que era o trabalho de cuidado realizado pela mulher, deu ali uma enrolada no meio de campo, né? Você tinha que ler a coletânea com bastante calma para não tangenciar esse tema. E aí nós temos um livro riquíssimo na nossa literatura. Acabei de falar de Carolina Maria de Jesus com o livro Quarto de Despejo, que a gente tanto comentou no ano passado, né? E eu vou voltar a falar muitas vezes ao longo desse ano. Um livro que não conta a história de qualquer mulher, mas sim uma mulher preta, periférica, pobre, favelada, que era o foco da redação do ano passado. Então, a cada semana, a cada nova escola literária que a gente conversar, além de te indicar uma leitura, como a que eu já indiquei, né, para esta semana, eu vou trazer também para você um possível tema de redação em que aquele livro poderia ser utilizado. Como que eu poderia usar uma escola literária, certo? Dentro de um tema X de redação, mostrando que a literatura e a arte, elas servem, obviamente, não só para te ajudar na prova de linguagens, mas também como um repertório sociocultural incrível, também para o seu 1000 na redação. Beleza? Caio, né, falando aí do tema do ano passado, pois é, a gente conseguiu cravar, né? No aulão de véspera, ainda falei, cuidado com isso aí, e não deu outra. Porque a gente se prepara muito, né? Da mesma forma que vocês se preparam, a gente também tem muito carinho pelo que a gente faz para sempre levar o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Mas vamos lá, como eu te disse, né, eu fiz uma definição aqui para você de que a literatura, ela seria uma arte das palavras. Só que quando a gente fala em arte, a gente tem que desenhar bem esse conceito, né? Porque quando a gente fala em arte, é um conceito muito subjetivo. A arte na antiguidade clássica, como aqui o Davi de Michelangelo está representando, é aquela evidência de que a arte deve ser sinônimo de beleza, né? Beleza estética, beleza plástica, aquilo que apresenta harmonia e proporção entre as formas, assim como uma escultura que remete à antiguidade clássica. Mas o Enem, ele não vai olhar para a arte somente nesse conceito do belo, do harmonioso e do equilibrado. Muito pelo contrário, o Enem vai além. O Enem exige de você uma visão da arte mais reflexiva e crítica. Então, a ideia que eu quero que você traga de arte para a prova do Enem é aquilo que gera
o incômodo, é aquilo que gera o inesperado, é aquilo que fomenta questionamento, é aquilo que gera reflexão social. Seria um outro lado da arte. E galera, esse lado mais reflexivo, esse lado de mais questionamento, esse lado de mais identidade cultural, revela exatamente o que o Enem espera de você na prova de linguagens. Quantas são as questões, por exemplo, de vanguardas europeias, né, que vocês encontram na prova? Quantas são as questões de grafites que vocês encontram na prova, de pinturas modernas ou pós-modernas que vocês encontram na prova, né? E aí quando a gente olha para essas obras de arte, olha o milzão pintando aqui na sua tela. E vamos combinar que todas as vezes que esse mil aparecer, é sinal de que algum elemento da aula vira repertório sociocultural para você. Como eu disse, quando a gente começar a falar das escolas literárias, sempre vai aparecer esse mil associado a algum tema. Mas hoje, esse mil está ao lado do quadro Os Retirantes de Cândido Portinari. Já quero que você abra aí, né, exatamente uma abinha de qualquer site de busca e coloque o nome desse quadro, Os Retirantes de Cândido Portinari. É uma tela bastante sensível, beleza? Que representa um contexto no nosso Brasil, que é o contexto de fome e extrema pobreza, que infelizmente ainda assola parcela do corpo social brasileiro e pode, por que não, ser o tema da sua redação de 2024, beleza? Então entenda que uma obra de arte, uma tela, um quadro, uma escultura pode, por que não, ser um bom repertório sociocultural para sua redação, tá? Aqui nós temos também o Grito, do Edvard Munch, né? Mas aí cuidado, tá, gente? Não é só jogar, o quadro Grito representa o desespero da sociedade. Não é isso, né? É você saber trabalhar argumentativamente exatamente seu repertório sociocultural para sua C2, né, estar lá no 200 com certeza. Tá bem? Vamos lá! Literatura, então, definimos como a arte das palavras, e essa literatura possui 5 funções, né? A primeira delas é a melhor de todas, que é a função hedonística, que é quando você lê por prazer, né? O próprio livro As Mentiras que os Homens Contam, que é a dica cultural da semana, eu leio por prazer, né? É um livro com piada, com anedota, com ironia, com crítica social leve. Então, toda vez que se falar em literatura hedonística, é aquela literatura prazerosa, né? Aquele livro que você lê com prazer. Eu iniciei a minha função hedonística na literatura com Harry Potter. Quando eu tinha ali mais ou menos uns 10 anos de idade, eu comecei a ler Harry Potter de maneira prazerosa. Eu gostava daquela leitura, né? Inclusive, minha casa é Sonserina, mas vocês não estão preparados para este debate, né? Eu amo Harry Potter e essa função hedonística da literatura me é revelada, me é consagrada a partir do momento em que eu tenho prazer de ler. Certo? Isso é a função hedonística. Já a epistemológica é aquela em que eu ganho conhecimento de mundo, beleza? É aquela em que eu aumento, amplio o meu nível, né, de conhecimento de mundo por meio da literatura. Quando a gente lê, a gente aprende. A verdade é essa, né? Por meio da literatura, eu também conheço a função psicológica, em que eu me vejo, enquanto ser humano, ali representado. A literatura também desempenha a função social. Críticas sociais, certo? São expostas em livros, em poemas. A própria Carolina Maria de Jesus aqui está inserida. E por que não pensar na literatura como um fomento cultural, né? A minha identidade cultural revelada por meio da literatura. E aqui o modernismo, né, que a gente vai comentar lá em meados do ano, ele surge de uma forma muito imponente, né? Para delinear, para consagrar um conceito mais crítico de brasilidade. Então são termos produtivos que aparecem muito na prova do Enem. Hedonístico ligado ao prazer, epistemológico ao conhecimento de mundo, psicológico ao conhecimento pessoal, social às críticas, né, de desenvolvimento intelectual e o cultural representando a nossa identidade. Tudo bem? E com relação à linguagem literária, vai ser uma linguagem não denotativa. Denotativa, lembra? É a linguagem real, a linguagem literal dos termos. A literatura se distancia disso. A literatura possui uma linguagem mais expressiva, sugestiva, reflexiva e de acordo com a conotação, que seria o sentido
figurado das palavras, né? Seria o sentido mais sugestivo, mais simbólico, mais expressivo que os termos têm em língua portuguesa. Beleza? Bom, antes de ir para a minha seleçãozinha de exercícios, a gente sempre finaliza, né, a nossa aula com questões. Já vou mostrar, são 3 hoje questões do Enem. Eu queria ir para o quadro para a gente ver como é que ficou o nosso mapa mental. Vamos ver? Cá estou. Cá estou. Olha a minha mochilinha ali da Barbie já fazendo um sentido, né? Um efeito aqui pra você. Aqui eu tenho um laranja, né? Saltando aí aos seus olhos, certo? Um verde resplandecente aí também pra você. E aí sempre assim, galera. No final da nossa aula, antes dos exercícios, eu quero ver se o meu mapa mental se aproximou do seu. Ou seja, se você realmente pescou as informações mais relevantes e mais produtivas para sua aprovação, tá? Então hoje a gente falou dos conceitos iniciais para definir literatura. Aqui tá meu Insta, que eu sou biscoiteiro, né? Tô aqui vendendo meu peixe. Tá aqui para você me marcar lá depois, ou mandar sua dúvida, mandar sua pergunta, mandar seu mapa mental para eu dar uma olhada, certo? Literatura, então, definimos como arte das palavras. Essa arte podendo ser uma contemplação daquilo que é belo, harmonioso e equilibrado, ou essa arte mais reflexiva, socialmente falando, beleza? E essa arte, vejam só, lembra da habilidade 14 do Enem? Sempre com uma integração artística ou uma inter-relação cultural. São termos que produtivamente aparecem no nosso gabarito. Literatura com suas funções que acabamos de falar: hedonística, epistemológica, psicológica, cultural e repleta de críticas sociais, e a linguagem literária, sempre sugestiva, reflexiva, crítica e conotativa, sentido figurado. Escreve isso pra mim aqui. Sentido figurado das palavras é o oposto do denotativo. Beleza? Então eu vou ficar aqui para você tirar um printzaço, beleza? Desse nosso primeiro encontro do ano. Dá um printzinho aí gostoso, beleza? E confere se o seu mapa mental está próximo ao meu, porque aqui no quadro nós temos as informações privilegiadas, né? Aqui a gente tem o camarote da aula de hoje e é sempre assim que a gente funciona. Começamos falando da semana, conversando um pouco sobre o que está na mídia, vamos direto ao conteúdo, fechamos com o mapa mental para você me mandar o seu também e a gente termina o nosso encontro com exercícios do Enem, beleza? Eu sempre vou pegar questões atuais do Enem para ver se estamos juntos exatamente na explicação do capítulo. Bora para eles então, meu diretor, para a gente fechar? Vamos lá. Vou começar pela questão de número 1. Gente, passou... Quero deixar registrado aqui que passou muito rápido. Eu acabei de dar boa noite para vocês e já está no final da minha aula, né? Não passou muito rápido? Vocês também tiveram essa sensação? Porque eu tenho a ideia de que eu acabei de entrar no celular e eu já estou quase sendo expulso, né, pelo horário que me sufoca. Não é verdade? Passou muito rápido. Mas é isso, quando é gostoso, né, quando a gente está entretido, a galera aí participando, eu sinto as vibrações de vocês, né? É impressionante como que a gente acaba tendo essa percepção do tema. Vamos lá. Primeira questão. Pô, texto não verbal, né? O que é um texto não verbal? É um texto que só se dá por meio de imagens. Eu não tenho, por exemplo, uma palavra aqui, mas eu tenho que depreender a mensagem por meio das imagens, daí ser um texto não verbal. Beleza? E eu tô vendo aqui a diferença entre duas crianças, né? Mas eu vou sempre começar pelo enunciado, beleza? Eu sempre vou começar pela leitura do enunciado que diz o seguinte: o artista gráfico polonês Paula Kuskaniego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, o artista usa sua arte para... Galera, vamos lá. Sempre eu vou pedir para você marcar no enunciado alguma palavra ou expressão que vai encaminhar a gente para o gabarito. Qual é a expressão mais importante desse enunciado? Trabalho infantil. Então, preciso que você marque isso aí, né? Trabalho infantil é a expressão mais adequada, mais importante desse enunciado para direcionar a gente para o gabarito. E sempre vamos fazer dessa forma. A cada enunciado, marcaremos o termo mais relevante. E aí, tudo fez sentido.
Se é uma ilustração sobre trabalho infantil, olha a diferença entre essas duas crianças. Uma está brincando, enquanto outra está trabalhando. Olha a diferença entre os menininhos. Esse tem um bonezinho, esse já não tem. Esse tá descalço, esse tá com um tênisinho. Esse tá com uma bermuda e com uma roupa meio mal ajambrada. Esse já tá mais posturado, né, com uma roupinha mais bonitinha. E o que me chama mais atenção, esse tá numa posição ereta, né, enquanto o outro se curva diante dele. E aqui tá a principal crítica, né? O menino que tá fadado ao trabalho infantil, ele se curva diante do outro menino numa situação de privilégio. Um triste retrato do Brasil que poderia ser o quê, hein? Tema de redação. Já parou pra pensar nisso? Tema de redação brabo, tá? O combate ao trabalho infantil no Brasil odierno, no Brasil atual. Ia ser brabo, tá? Anota isso, hein? O combate ao trabalho infantil no Brasil odierno, que significa Brasil atual. Temaço de redação que nunca foi tema até hoje. Trabalho infantil nunca foi tema e é a cara do Enem trazer essa pegada. Beleza? Como vocês já estão mencionando, né, temos aí o gabarito letra C, provocar a reflexão sobre essa realidade. Exatamente, reflexão sobre qual realidade? O trabalho infantil. Beleza? Questão de número 2. Vambora, sempre começando pelo enunciado que diz o seguinte: Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana, fato que se deu pela, inclusive para a galera aí de Pernambuco, para a galera do Nordeste como um todo, fica o meu beijo. Eu falei isso semana passada, né? Nas férias de janeiro, eu fui 2 vezes ao Nordeste, porque realmente é uma terra encantadora. Então, um beijaço aí pro Nordeste lindo e maravilhoso do nosso Brasil. Bom, vamos lá então. Agora sim a gente vai para o texto, porque ele vai fazer aqui uma renovação da música pernambucana pelo Chico Science e a gente precisa localizar a origem, né, desse fato. Vejamos. O Recife fervilhava no começo da década de 1990. Inclusive agora chegando o carnaval, imagina como é que não deve estar isso aí, hein? Pelo amor de Deus. E os artistas trabalhavam para resgatar o prestígio da cultura pernambucana. Era preciso se inspirar literalmente nas raízes sobre as quais a cidade se construiu. Recife e Olinda também, né? Outra terra linda. Foi aí que em 1992, com a publicação de um manifesto escrito pelo músico e jornalista Fred 04, da banda Mundo Livre, S.A., nasceu o Mangue Beat. O nome vem de mangue, vegetação típica da região, e beat para representar as batidas e as influências musicais que o movimento abraçaria a partir dali. Era a hora e a vez dos caranguejos, às quais os músicos recifienses gostavam de se comparar, mostrarem as caras. O maracatu e suas alfaias, alfaia é o tambor, né, típico do maracatu, se misturavam com as batidas do hip hop, as guitarras do rock, elementos eletrônicos e o sotaque recifiense de Chico Science. Eu já te dei esse bizu algumas vezes. Sempre que aparecer uma questão de cultura, uma questão de elemento cultural, se liga que elas são o quê? Combinadas, interrelacionadas. Ou seja, eu comecei a falar de uma música típica de Recife que ganha novos ares. Agora, o maracatu, né, típico do Recife, ele vai se misturar, né? Olha a palavra aqui, ele vai se misturar, ele vai se interrelacionar ao hip hop, ao rock, aos elementos eletrônicos, ou seja, é uma ressignificação, uma inter-relação dessa música do Recife. A busca pelo novo rendeu uma perspectiva diferente do Brasil ao olhar para Recife. A cidade deixou de ser o lugar apenas do frevo e do carnaval, transformando-se na ebulição musical que continua a acontecer mesmo após os 25 anos do lançamento do primeiro disco da Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Então agora a gente já entendeu o porquê da questão, falar dessa renovação da música pernambucana. Vamos localizar aqui exatamente o nosso gabarito. Letra A. Utilização de aparelhos musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais.
Letra B, ocupação de espaços da natureza local para a produção de eventos musicais memoráveis. Letra C, substituição de antigas práticas musicais, como frevo, por melodias e harmonias inovadoras. Letra D, recuperação de composições tradicionais folclóricas e sua apresentação em grandes festivais. Ou letra E, se liga como ela começa, integração de referenciais culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética. Galera, quando a gente fala dessa integração cultural, essa integração cultural poderia estar apresentada pela palavra inter-relação cultural. Diferentes origens que se fundem, se misturam, se correlacionam, criando uma nova combinação estética e dando o nosso gabarito, que é a letra E. Beleza? Para finalizar, vamos rapidíssimo, que meu tempo já estourou, a questão de número 3, e assim findamos este belo encontro, sempre começando pelo enunciado. Na literatura de temática negra produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa vivência revela que o eu lírico... Vamos lá, galera, então já percebi que vai ser uma questão de literatura naquele sentido mais reflexivo que definimos hoje. A literatura como arte das palavras, num sentido mais plural, num sentido mais crítico, né? E não naquele sentido de contemplação. Uma vez que as palavras mais importantes aqui serão preconceito e violência. São as palavras importantes para você marcar nesse enunciado. Preconceito e violência. Literatura sendo capaz aí de gerar reflexão acerca desses conceitos. E aí vejamos o que diz o poema Quebranto. Às vezes, sou policial que me suspeito, me peço documentos e mesmo de posse deles, me prendo e me dou porrada. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Cara, olha como é que isso é forte. Ele se coloca, às vezes, não sempre, às vezes, na situação, vejam, é um poema que fala de preconceito racial, certo? De um policial e de um porteiro. O policial cometendo violência física, olha só, me dou porrada, cometendo violência física contra essa pessoa, e o porteiro tendo aquele preconceito de você vai pelo elevador de serviço, né? E aí continua. Às vezes, faço questão de não me ver e entupido com a visão deles, sinto-me a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo o gesto que me nego. Não, aqui você não. A pinga que me bebo e me bebedo. E o dedo que me aponto e denuncio. O ponto em que me entrego. Às vezes. Gente, esse poema é forte pra caramba, porque ele pega a temática racial, traz o racismo à tona dentro desse poema e configura e reconfigura o próprio conceito de literatura. Não mais no conceito de beleza, equilíbrio e tudo mais, e sim no conceito de reflexão. Então percebam que às vezes, ou seja, ele seleciona, né, momentos para incorporar o discurso do seu próprio opressor, já dando aqui o nosso spoiler de letra A, que eu tô na correria do tempo. Ou seja, seletivamente, às vezes, ele se enxerga como o próprio opressor que acaba ali reconfigurando a sua identidade enquanto pessoa marginalizada. Beleza? Um tema forte que fala de um problema social muito vigente na nossa sociedade, que é a questão do racismo. Beleza, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem é carnaval, então boa curtição aí pra vocês. Curtam com moderação, tá? Não façam nada que eu não faria. Fica aí essa reflexão. Não façam nada que eu não faria, que eu não fizesse, né? Obviamente. E aproveitem esse carnaval numa paz, num astral incrível. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Eu tô aqui do seu lado, porque 2024 é o nosso ano e estamos sempre juntos. Daqui a 2 semanas, então, eu volto pra gente continuar o nosso cronograma literário. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Gotta celebrate.
Assinem proenem.com.br.